Olá, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do Nosso Ponto Podcast. E hoje, meu amor, temos um episódio muito especial. Exatamente. Afinal, nós temos nossa primeira convidada, né, meu amor? E quem é ela, meu amor? Ela é médica, empresária, mentora de milhões, criadora do método APF e, acima de tudo, é minha irmã. E minha cunhada. Isso, seja muito bem-vinda, Daiane doutora Daiane Mendes. Obrigada, gente. É um privilégio. Eu tava vindo pra cá, porque, gente, pra quem não sabe, é 1h30 de carro pra chegar até aqui, pra esse estúdio de podcast. Isso. Mas eu posso... Antes dela falar, que ela já tá empolgada aqui, já quer falar. Mas nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Quem já assiste nossos episódios, nós temos uma empresa. Se você tem dificuldade em gravar vídeos, se você quer fazer com que sua empresa cresça mais, nós temos uma empresa que faz a criação de conteúdos para você, além do que, meu amor? Tráfego pago, não sei se você já ouviu falar, mas são os famosos anúncios online. Então, todo esse conteúdo que a gente produz, a gente vai divulgar aí através de anúncios na sua área de ação, fazendo com que você atinja muito mais pessoas e, consequentemente, consiga muito mais clientes. Isso, se você quiser contratar a gente, tem um link aqui embaixo. Além do que, se você tem um namorado, namorada, esposo, esposa e vai se casar, ou já é casado e você tem problema nas suas finanças, nós temos um treinamento direcionado para isso, chama Finanças A2. Isso. Tem problema no casamento por causa de... Nós até gravamos um episódio, se você não assistiu, o episódio 4... 3, o episódio 3, isso, verdade. O episódio 3, a gente fala exatamente isso, sobre finanças para casais. E vocês sabiam que 80% dos problemas de ansiedade nas pessoas estão por causa do dinheiro? Você sabia que 60% dos casamentos acabam por causa do dinheiro? Então, nós temos um treinamento para ajudar vocês, que não acabe o casamento de vocês e que vocês possam ter um casamento abençoado, assim como o nosso, né, meu amor? Exatamente. Mas encerrando os patrocinadores por enquanto, vamos falar com ela, doutora Daiane Mendes. Eu preciso contratar aí daqui a pouco vou precisar contratar essa mentoria, essa mentoria aí, então, com certeza. Então teremos aí um casamento futuro. Não vamos entrar nos assuntos aí, já teremos um casamento futuro? Será, Brasil? Teremos um casamento futuro? Fica aí que vocês vão saber até o final do episódio se ele vai aparecer por aqui, se ele vai aceitar, se ela vai aceitar, vamos saber tudo isso. Mas vamos lá. Nós queremos falar um pouquinho, a gente sabe que você é mentora de mulheres, você escolheu isso, que é trabalhar somente com mulheres. Por que você escolheu trabalhar somente com mulheres e não pegar todo o público? Geralmente as pessoas falam assim, nossa, tem um público enorme que tem problemas, dificuldades, né? Não vou colocar problemas, mas dificuldades aí que você trata. E por que trabalhar só com mulheres? Bom, antes da gente começar, primeiro eu quero agradecer, é um privilégio ser a primeira convidada a estar aqui. E quando eu estava vindo, eu comecei a refletir, eu sempre faço isso antes de qualquer apresentação, palestra, enfim, lançamentos online. Muitas vezes eu busco resgatar na minha memória de forma consciente situações que eu vivi relacionadas àquele tema que eu vou falar. E aí, por vezes, eu me emocionei bastante e até aí um ponto do nosso bate-papo eu vou falar sobre isso. Ótimo. A pergunta mesmo? Desculpa. É assim, gente. Eu falei pra ela, ó, é um podcast leve, descontraído, risado, esqueça. Aqui é pra pessoa se sentir em casa. Não são diagnosticadas, mas nós temos 2 pessoas com TDAH e uma delas não sou eu nessa mesa. Então tá tudo certo, tá tudo certo. Por que você escolheu trabalhar somente com mulheres? Se foi uma escolha ou foi algo que você, na verdade, caiu ali, você está fazendo isso até hoje, ou foi uma escolha realmente? Foi uma escolha extremamente intencional, porque a minha comunicação sempre foi voltada para mulheres. Por mais que eu falo, eu sou mulher e eu sei quais as dificuldades e limitações que nós temos, a mulher é muito difícil de lidar, eu tenho certeza disso. E então eu acho que a gente precisa de uma representante que entenda as nossas maiores dores, necessidades, e não para se contrapor no sexo oposto, mas para que a gente consiga, principalmente eu tendo um conhecimento um pouco mais profundo dentro da ciência e dentro da biologia, então eu consigo compreender e por que eu me comporto como eu me comporto e por que existem os padrões da nossa espécie.
E aí, relacionado a isso, pensando nas minhas necessidades e dores, eu falei, eu quero conversar somente com esse público. E eu tenho habilidade para me comunicar diretamente com o sexo feminino. Entendi. A gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental. Para você, todo mundo precisa de saúde mental? Vou contextualizar. Um senhorzinho que mora lá no sítio, enfim, ele tá com a vidinha dele, ele tá trabalhando lá, tá tudo certo. Olhando para ele teria saúde mental. Ele não precisaria de um trabalho para melhorar a saúde mental dele e tudo mais. A gente vai falar sobre inteligência emocional. Mas essa pessoa lá, em tese, ela não precisaria de inteligência emocional para melhorar a saúde mental. Porque faz um contraponto. É isso, eu tô Sim. certo? Tô um contraponto entre saúde mental e inteligência emocional ou não? Pra gente ter saúde... Todo mundo precisa de saúde mental. Sim. Quando a gente fala de saúde, num contexto geral, saúde é um bem-estar físico, mental, social. Então, e segue por aí adiante, né? Mas no contexto de saúde mental, é uma necessidade humana. Então, todo mundo precisa. Aí, quando a gente fala de inteligência emocional, é uma ferramenta para ter saúde mental, principalmente no mundo moderno que a gente vive. Sim. Então, essa pessoa lá, o seu João, que mora na roça, ele não está exposto a tantas coisas que nós estamos. Então, a maioria não precisaria de um treinamento ou de uma orientação em relação à construção de inteligência emocional. Porque essa pessoa, ela não precisa das mesmas coisas que nós precisamos aqui no urbano, né? Nessa correria do dia a dia. E principalmente por conta das comparações. Eu acredito que hoje é o que mais pega todo mundo, é se comparar. É interessante. Você ia falar, meu amor, já vou cortando aqui. Nós estamos fazendo primeiro eu do lado dela. E né, meu amor, e daí eu já ia cortar a minha esposa maravilhosa, né? Vai lá. Vamos lá. Saúde mental, ela não é algo já pré-montado que vai dar pra todo mundo, né? Na verdade, isso varia de pessoa pra pessoa, né? Pra ter saúde mental, pra uns pode ser tal coisa e pra outros outra. Sim. Cada um... É porque, assim, todos nós temos desejos e necessidades da própria espécie, é instintivo. A gente tem necessidade de proteção, a gente tem necessidade de segurança. Aí, ao longo da nossa vida de liberdade, cada um vai percebendo quais são pontos mais importantes. Então, por exemplo, para mim, um valor primordial e uma necessidade minha é por liberdade. Então, eu tenho bastante dificuldade em ter que lidar com regras, entre aspas, e ordens de um terceiro. Então, eu gosto de ter mais essa liberdade, por isso que me comporta o empreendedorismo, por exemplo, né? Então, a CLT seria um pouco mais difícil para mim, desafiador, por conta de ser subordinada. Mas tem outras pessoas que elas prezam pela segurança, então estar dando esse exemplo, né? Dentro da CLT é o que traz mais felicidade e bem-estar e, por consequência, uma saúde mental nesse sentido para essa pessoa. Então, depende muito de pessoa para pessoa, o que é baseado nas suas necessidades mesmo. Então, para a gente ter saúde mental, teria que ter um equilíbrio com as nossas emoções, alguma coisa nesse sentido, ou não? Ou são realmente baseados nas nossas necessidades? Por exemplo, estou frustrado com relação ao dinheiro. Isso afeta a minha saúde mental. Estou frustrado com o meu relacionamento. Isso afeta a minha... Então, não é relacionado a uma necessidade, mas relacionado a um problema que você está lidando naquele momento? Existem várias situações. Não depende de uma causa só. Porque a gente precisa, além de suprir as nossas necessidades, digamos, por exemplo, básicas, que são essenciais para nós, também depende a forma como eu lido com aquilo. Porque, por exemplo, eu já tive momentos na minha vida que para mim era uma necessidade fundamental, que eu precisava naquele momento de suprir o meu financeiro. E aquilo me tirou a paz. Assim como a maioria das pessoas. Então, eu comecei a ter crise de ansiedade, ter problemas relacionados a isso. Então, eu estava perdendo a minha saúde mental por uma questão financeira. Em uma outra fase da minha vida, eu passei pela mesma situação, escassez financeira, e eu estava
com a minha saúde mental em dia, porque aquilo não me abalou. Por quê? Naquele momento, na fase da minha vida, o mais importante pra mim era a minha vida espiritual. Então, nem era o financeiro. Então, eu já tive um momento, situação na minha vida, assim, que eu não tinha dinheiro pra comer no outro dia, e eu estava com a barriga roncando de fome, e eu estava com o meu espírito e a minha mente em paz, tranquilo, sem crise de ansiedade. Nada. Então, eu acredito que depende muito da fase de vida. São várias coisas que estão correlatas, né? A fase de vida que essa pessoa tá, como que ela lida com aquilo, e também a experiência que você vai adquirindo ao longo da vida, porque a construção dessa inteligência emocional para lidar com todo esse sofrimento, né, da vida e tal, depende também a sua maturidade ao longo da vida. Porque lá com 20 anos de idade, claro, se você se propõe a amadurecer, né? Porque algumas pessoas só evoluem na idade e não na maturidade. Sim. Com 20 anos eu lidava de uma forma, com situações que ia me trazer, não ia me trazer saúde mental. Com 30 anos eu lido de outra forma. Claro que isso não diz pra nós que vamos ser pessoas zen, que não vamos dar uns surtos de vez em quando. Claro que sim. Claro que sim, porque é um ser humano, a gente tá sobre gatilhos o tempo inteiro. O tempo inteiro tem estímulo. Agora, o que fala se a pessoa tem saúde mental é o nível que ela... Como que ela reage mediante aquela situação. O nível que ela está, sabe, comandando aquilo. Como que ela lida com aquilo que aconteceu com ela. Entendi. Fala, meu amor. Eu tenho uma pergunta assim. Gente, só pra vocês entenderem, o meu papel aqui é fazer aquelas perguntas que vocês gostariam de fazer, por exemplo, né? O Johnny, ele, né... faz perguntas mais elaboradas, e eu sou a parte aqui, a parte leiga, né? Mas, Daia, você acredita que as redes sociais, esse autoconsumo de rede social, interfere nessa saúde mental das pessoas? Demais. Demais. Eu, outro dia, escutei o Wesley Delanogari falando. Sim. Ele criou uma comunidade de, aí, sei lá, 6, 7 anos, de 90... e poucos mil alunos, né, que ele dá aula ali semanalmente dentro da comunidade dele, e ele fatura milhões e milhões por mês, e ele falou que a meta de vida dele e o que vai ser sucesso pra ele daqui a pouco no futuro é não precisar estar em rede social. Ele não quer estar. E é uma meta de vida minha. Eu acredito que se eu não precisasse estar ali e colaborar com a vida de outras pessoas também, porque eu acredito muito no propósito além do dinheiro, eu não teria rede social. E isso colabora muito para o prejuízo mental que a gente tem. É a comparação, você ficar ali o tempo inteiro rolando o feed de Instagram e você... além de todo o prejuízo dessa questão de comparação, de ver a pessoa que está bem sucedida, os recortes incríveis de casamentos maravilhosos, de felicidades o tempo inteiro, de alegrias e compras o tempo inteiro, né? São recortes de uma vida perfeita. E a gente acaba se comparando, não tem como. Sim. Além disso, tem toda a questão de dopamina, né, que é liberado por você ficar com esses mini picos de dopamina, e aquilo te traz um prazer momentâneo, só que no final do dia ele consumiu muita energia mental, você tá esgotado, porque toda vez que eu vou aumentando a dopamina na corrente sanguínea, eu subo, eu vejo um conteúdo, 3 segundos, e eu passo pro outro, ele começou a criar redes neuronais, o cérebro começou a criar, e aí leva tempo e gasta energia, é ATP mesmo, é moeda de energia dentro de nós. E aí eu 3 segundos, aí vou pro outro, ele já tá começando a desfazer aquela rede e começando a criar outra. Isso gasta suga muita energia. Aí a gente passa, às vezes, a gente olha lá no iPhone, né? A quantidade de tempo que você fica somados, 3, 5 horas. 5 horas você poderia ter feito qualquer outra coisa da sua vida, né? E você ainda tá consumindo energia, desgastando, tirando essa energia de fazer qualquer outra coisa. É interessante, tem um livro chamado Nação Dopamina, né? Uhum. E uma das coisas que o livro traz é em relação a fazer um jejum de dopamina, né? Você fazer um jejum de ir pra academia, por exemplo, não vou pra academia, não vou levar o fone de ouvido, para de ver rede social. Assim, eu fiz de rede social, não, eu fiz de Instagram. Eu acho assim, que ao meu ver, a rede mais prejudicial para minha mente é o Instagram, porque são vídeos muito rápidos, você não consegue aprender
nada ali. E daí você dá os picos de dopamina. Sim. Cada momentinho, depois no final do dia você realmente está esgotado. Agora o YouTube eu já penso diferente do YouTube. Eu gosto muito de consumir YouTube porque você assiste um vídeo de 1, 2 horas depois e de um conhecimento que às vezes diferente dos shorts, a própria shorts lá do YouTube. Mas os vídeos mais longos, eu acho que eles não trazem esse mal todo, a não ser que você ficar assistindo o vídeo lá do MrBeast, assistir o vídeo do Felipe Neto, esses vídeos assim... Algo que não agregue, né? Só de entretenimento. Talvez algo de conhecimento seja mais interessante. Talvez a rede social, eu acredito que seja mais prejudicial, seja o Instagram. Claro que o TikTok eu acho que é pior ainda, mas eu não consumo TikTok. Sim. Mas eu acredito que sejam essas... Porque são muito rápidas, né? E assim... Se a pessoa hoje ela quer abandonar as redes sociais, você acha que ela deveria abandonar de vez as redes sociais ou não deveria abandonar? Fala assim, ter um limite ou abandona de vez? O que você acha aí? Depende. Vai lá. Depende a capacidade dessa pessoa de lidar com aquilo. Quando eu fiquei uma vez 40 dias sem redes sociais e eu não desinstalei o aplicativo. Porque eu falei, eu preciso ensinar o meu cérebro que quem manda nele sou eu. E eu fiquei por uma semana automático, que cria um hábito, né? De tanto você repetir, aquilo se consolida como um hábito natural seu. Sim. Então você, sem pensar, você abre o Instagram e começa a rolar o feed. Então eu entrava e automaticamente começava. Daí quando eu percebia que eu tava ali, eu saía. E aí, até eu ensinar o meu cérebro que ele não era pra abrir mesmo estando ali, eu não podia cair em tentação, porque eu tinha que ensinar ele, né? E aí eu fiz dessa forma e fui progredindo. Fiquei uma semana percebendo que o meu automático estava me levando àquilo, até realmente depois de uma semana eu não entrava. E foi os 40 dias que eu mais produzi na vida. Em todos os sentidos. É maluco você fazer esse teste. É surreal mesmo a diferença que éramos nós sem redes sociais e hoje pós-mundo moderno com rede social. Até num serviço mesmo, o pessoal fala assim, nossa, o meu dia parece que não virou em nada. Quantas vezes eu ouvi isso? O meu dia parece que não virou em nada. E realmente não vira em nada, porque a gente fica... Se a gente peça pra olhar 2, 3 horas no celular. Sim. Não, isso quem fica pouco. 2, 3 horas no celular. Exato. Quem fica muito... A Isa mesmo chegou a época de 8 horas, né, meu amor? Louco, é muita horas. Coisa. Você tem noção? Chega 8 horas com o celular. E é um negócio assim 8 horas diário? Diário? Já chegou 8 horas diárias. Não, é surreal. É um negócio assim que é uma droga mesmo. É uma droga, vicia. A dopamina é como se fosse... É como se fosse uma cocaína, uma maconha. Porque... o seu cérebro se torna dependente daquilo, né? E aí você fica procurando. Quantas e quantas vezes eu tô lá e eu... Beleza, 8 horas, passei no dia. Como se eu não tivesse feito nada. Nada. E realmente a gente não faz nada. Aqueles microsegundos ali e aí um vídeo legal, outro vídeo engraçado e um outro vídeo triste. Daí movimenta muito as nossas... Oscila muito as nossas emoções, né? E isso pode ser muito prejudicial pra nós, né? Totalmente. Isso aí é um outro ponto prejudicial das redes sociais. É isso. Se você assiste... temos estudos científicos que comprovam que se você assiste um vídeo triste, você vai ficar triste. Você fica triste naquele dia. Eu tento falar isso pra minha esposa. Ela gosta de assistir. Ela gosta de assistir aqueles documentários tristes das pessoas que foram, sei lá. Documentário de pessoas que morreram, as famílias. Eu chego em casa e falo, meu amor, por que você tá vendo isso? Energia. Mas eu gosto. Cortou. Isso, de verdade. Sim. É igual filme de terror, essas coisas. A gente acha, parece bobeira. Mas hoje a gente tem... você pode pesquisar, depois dá um Google lá, entra no ChatGPT, no YouTube, e você pesquisa os maiores cientistas que falam sobre isso. Eles têm, muito embasamento. Na PubMed também, que é um site de busca de artigos científicos, que sempre está atualizando. O impacto que tem. É porque, assim, é o visual, Mas qualquer pessoa pode. Não, tô falando assim. Estamos aqui com a mentora para explicar para nós, gente, porque a gente não vai entrar na PubMed para ler um artigo, né? Por isso que temos pessoas especializadas aqui. Por isso que a gente traz quem entende do negócio. Quem entende, né? Porque vai ler, vai entender e vai trazer o conhecimento mastigado aqui para nós, né? Mas sabe que isso é interessante? Falar sobre essa questão de educar as pessoas a buscarem conhecimento mais embasado também.
justamente por essa questão de não acreditar em tudo que as pessoas Sim, falam, porque hoje realmente. a internet também tem muita mentira, né? Então, Sim. se você vai lá e dá uma olhada pra você realmente saber se aquilo Pra você ter pode certeza, seguir, né? realmente. Tá certo, não Aham, ouçam ela. né? Pode voltar aos estudos científicos. Então, o impacto que tem, aquilo que a gente vê, ele muda realmente a forma como é produzido hormônios dentro de nós. E a gente, não, mas eu não vou ficar uma pessoa violenta porque eu fico assistindo coisas violentas. Você não vai ficar violenta, mas aquilo vai trazer sentimentos negativos que você não percebe hoje, Sim. que eles vão traduzindo em comportamentos daqui a pouco. Não é assim, eu assisti, sei lá, um filme de terror, eu vou fazer aquilo? Claro que não. Sim, Não é sim. assim. É sutil. Vai sendo mensagens que vão sendo instaladas e a nossa mente, ela absorve tudo. Tanto é que a gente lembra de coisas lá da nossa infância, imagina aquilo que a gente não tem consciência, porque fica abaixo da consciência. Sim. Lá no meu inconsciente, todas essas informações e traz, né, coisas negativas. Só complementando, tem eu já vi algumas pessoas falar que o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real do que não é real. Por exemplo, num filme, se você toma aquele susto, você sente aquela dor. Tanto que quando a gente tá assistindo um filme, a Isa mesmo, a gente tá assistindo um filme românticozinho, o que acontece? Românticozinho, né? Um filme romântico. Que é difícil, tá? Não, eu vou te falar aqui que é difícil a gente assistir filme romântico, tá? É verdade. A gente Vou vai assistir falar um pra filme, você. assiste um filme, daí chora, né, meu amor? Eu choro. Chora. Então, traz aquele sentimento mesmo a ponto... Caramba, chorar não é um negócio simples, não é um negócio fácil. Vai lá dentro da emoção mesmo, A né? indústria trabalha pra isso, né? Exato. Pra te trazer à tona esses sentimentos, né? Não, Dentro daquele contexto. Eu lembro que a época que eu assistia muito Crimes S.A. E eu gostava muito de entender. O cara, ele, que é o Beto Ribeiro, eu gosto muito dele como entrevistador, assim. Ele entrevistava as famílias de pessoas que não estavam mais ali. De pessoas que... E o título era super sensacionalista, assim, você ficava assim, super vontade. sofrendo já e vontade de ver aquilo. E aí, todas as vezes... Foi uma época que eu fiquei muito mal, né, meu amor? Assim, de tanto consumir aquilo que era muito negativo. Então, chegou um momento que eu só assistia isso. Era o que me gerava prazer naquele momento de assistir aquilo, os relatos das famílias, às vezes uma vítima que escapou de um suicídio não, né? Homicídio. De um homicídio. Isso. Então, assim, isso me fez muito mal. E aí, quando eu percebi isso, né, eu cortei. Hoje em dia eu não assisto mais porque entendi que aquilo me fazia mal. E Eu aí, não assisto. como é importante você ter alguém do lado que te mostre isso, porque Sim. eu não enxergava, né? Então, Johnny falou, acho que é melhor você parar de assistir, né? Por isso. E aí eu ouvi e funcionou, né? Graças a Deus não assisto mais e isso não me prejudica mais. Eu não assisto. Eu não assisto. Nunca fui nem de gostar de filme de terror, essas coisas. O Rony Porque gosta. tem O Rony gosta o Rony também. gosta. Tem um Rony é nosso impacto irmão. muito grande. Nossa, tem um impacto muito grande. Eu, quando assisto filmes ou séries de suspense, também não gosto de assistir. Mas, vez ou outra, um suspense mais leve, eu fico com crises de ansiedade. Tendo Meu crise Deus. de ansiedade. Sim. No filme. Mas dando continuidade, para ter uma saúde mental... Quanto fala? Eu ia falar saúde mental de qualidade, né, gente? Não. Saúde mental. Se é saúde, se é já é saúde, se é saúde, é bom. O que a pessoa precisa para ela ter saúde mental hoje? O que a gente sabe que tem que uma alimentação, a gente sabe. Mas assim, conta para nós ao seu modo, porque você trabalha com mulheres, você tem vasta experiência com muitas mulheres ao longo desses anos trabalhando, são diferentes tipos de mulheres, diferentes tipos de pessoas que tiveram na sua infância coisas diferentes. O que você indica para algumas pessoas? Vamos ser raso aqui, não vão ser. Fala assim, porque a gente sabe que cada pessoa tem um estilo. Mas para uma pessoa ter uma saúde mental, o que a pessoa precisa? Na minha visão e com a experiência que eu tive atendendo essas mulheres, inteligência emocional. Que para mim. O que é inteligência emocional? Para mim, inteligência emocional é a habilidade que você tem de lidar com o caos. Você se manter, conseguir. Por exemplo, um familiar. Sua mãe morre, você recebe a notícia da sua mãe, que a sua mãe faleceu agora. Isso é um caos. Isso é um caos. Eu acho que é o pior, né? Sim. Ao meu ver. Você conseguir parar e conversar com você, que você precisa resolver questões e não é hora de surtar. Porque a maioria das pessoas, que acontece? Qual que é o normal, entre aspas, né? Uma mulher desmaiar, ficar apática, não conseguir falar com ninguém,
muitas vezes não consegue nem chorar. Descabelada, mas só ficar louca andando pra lá e pra cá. Exatamente. Como se fosse o fim do mundo, né? Sim. Sim. Então, pra mim, é essa habilidade que você tem. Claro que ninguém é uma máquina. Eu acho que você tem que chorar sim, tem que sofrer sim, e ninguém vai ficar feliz quando acontece uma coisa ruim, né, na vida. Mas a tristeza faz parte da nossa vida e a gente tem que aprender a lidar com ela. Então, pra mim, é isso, é você aprender a lidar com o sofrimento. Porque o filósofo Nietzsche, ele fala que a vida é um sofrimento. E quando eu li pela primeira vez, eu pensei, esse cara tá doidão, Tá viajando. né? Viajando, né? E eu entendi o que ele quis dizer. Não é que a sua vida você vai viver em sofrimento. Mas a vida é sofrimento porque tem muitas coisas que não são controláveis. A maldade no mundo, a fome, enfim, crianças que nascem com defeitos congênitos. Você não controla. Tem coisas que você não pode, não tem o que você faça. E aí vai te gerar sofrimento. Porque se tem um problema social que você não consegue resolver, aquilo vai te afetar de alguma forma. Sim. Né? Então, pra mim, é a habilidade da pessoa lidar com isso. E colocar prazo pro sofrimento. Pra mim, isso é inteligência emocional nesse contexto. Lidar com o sofrimento, com o caos. E aí, mesmo que você vai sofrer, viver essa tristeza, esse luto, mas você sabe colocar um prazo. Entende? Você não vai viver naquele sofrimento. Porque hoje o que a gente vê as pessoas, elas não conseguem lidar com os caos que acontece na vida dela. E a vida do adulto é isso, é lidar com o caos. Aí o que acontece? Acontece algo que é pra ela considerado muito grave. E aquilo deixa ela prostrada. E ela vive uma vida ruminando numa depressão. Ela não consegue ter alegrias, porque assim, o mundo é sofrimento, a vida é sofrimento, mas a gente tem muitas alegrias. Sim. E essas pessoas não, elas vivem num mundo cinza. Elas não conseguem. Quando ela não consegue construir essa habilidade de lidar com o caos. Eu tenho uma dúvida aqui. A inteligência emocional, algumas pessoas desenvolvem somente em algumas áreas da vida, ou a partir do momento que ela desenvolve a inteligência emocional, ela consegue aplicar pra tudo? Ou, tipo assim, é possível que eu tenha inteligência emocional ao lidar com esse caos de perder alguém, por exemplo, mas não ter inteligência emocional com algo dentro do meu trabalho ou algo dentro do meu relacionamento? Não, a pessoa que tem inteligência emocional pra ela lidar, ela aprende e No usa todo. ferramentas pra lidar com todas as áreas da vida dela. Se ela tem inteligência, é como se é o mesmo que você ter o quociente intelectual. Você geralmente está acima da média em nível intelectual em ambas as áreas. Não, às vezes você se sobrepõe em uma determinada área. Ok, às vezes você sabe muito de matemática, então aquilo aumenta o seu QI. E eu acredito que nenhum ser humano é incrivelmente fabuloso em todas as áreas da vida. Não, quando você está muito bem, sendo muito bem sucedido na área financeira, em alguma área da sua vida vai precisar de um reparo. Sempre é assim. Tem até a roda da vida, Roda né? da vida. Que é bastante. O pessoal do coach usa bastante. E é interessante que você vai preenchendo ali quais são. Dando nota pra você de 1 a 10, como que tá. Pra depois você ver como que tá a roda ela da roda. sua vida. Isso. Se ela roda. Se ela tiver um pico muito bom de uma coisa e um pico muito ruim de alguma coisa, por problema. exemplo. E interessante você falar sobre QI e Q, coeficiente intelectual e coeficiente emocional, porque eu li um livro chamado Outliers, inclusive eu indico, esse livro é fantástico. Eu quero ler. Esse livro é fantástico e que ele prova por A mais B que o coeficiente emocional é mais importante do que o coeficiente intelectual. Num livro, eu não vou lembrar, faz muitos anos que eu li esse livro, mas ele conta a história de 2 caras, um que tinha QI de 150, outro de QI de 180, por exemplo. Não sei exatamente, estou jogando números aqui, mas um que tinha o QI de 150, por exemplo, ele conseguiu terminar uma faculdade. O que tinha QI de 180 não conseguiu terminar a faculdade. A gente fica assim, como assim uma pessoa que tem um QI tão alto, que a média eu acho que nossa é 90 a 115, eu não sei, eu não lembro exatamente. Pesquisa aí, que eu vou pesquisar também. Mas era muito alta, e por que aquele cara não conseguiu terminar a faculdade? E o livro conta que aquele cara ele só não conseguiu terminar a faculdade porque ele não teve coeficiente inteligência emocional para ir conversar com o diretor num mês que teve um problema financeiro, por exemplo. Ele não teve só aquela habilidade de falar assim, cara, eu posso pelo menos chegar aí no diretor, trocar uma ideia com ele, falar, olha, esse mês eu tô apurado, assim por diante. Ele não teve essa habilidade emocional.
não importasse o quão inteligente ele fosse, ele não sabia, não conseguia lidar com as emoções dele. E é interessante esse livro, indico muito, e ele prova por A mais B, que o coeficiente emocional é mais importante do que o coeficiente intelectual. Eu acredito fortemente nisso, porque, na verdade, a habilidade técnica ou no âmbito profissional é mais fácil você aprender, de tanto repetir aquilo, você fica bom naquilo. Só um pouquinho, gente. A Lua. Abre pra ela que ela quer fazer xixi, com certeza. Ela não quer ficar dentro de casa. Não. Gente, ó, nós estamos aqui. A nossa querida Lua, que vocês conhecem. Se vocês não conhecem a Lua ainda, por favor, só seguir a Isa no Instagram, tá? Vocês vão conhecer essa bênção. Ela acabou de atrapalhar aqui. Mas interessante. Agora, a inteligência emocional é uma habilidade que você nasce com ela ou você aprende ela? Não, é uma habilidade desenvolvida. Você constrói inteligência emocional. E tem algumas pessoas que já vêm, crianças, né, que têm mais facilidade e se tornam adultos com inteligência emocional, têm mais facilidade também por ter pais que têm inteligência emocional. Então, a gente repete os padrões. A nossa personalidade, ela é construída, somado por fatores genéticos, já vem no gene dos nossos pais, por exemplo. Se na barriga da nossa mãe, a nossa mãe, ela tinha inteligência emocional, porque no cordão umbilical não passa só nutrientes e água, passa tudo que a mãe experiencia durante a gestação emocional, né? É passado para essa criança. Então, a criança, ela já vem na própria genética. A gente não sabe quanto percentual certinho, mas equipara-se como se fosse meio a meio. Metade é genética e metade é vivências infantis, é criada a nossa personalidade. E dentro dessa nossa personalidade é como a gente vai se comportar frente ao mundo. Porque a gente vem para um mundo hostil. Dentro da barriga da mãe é tudo controlável, né? Sim. Agora, quando eu venho para o mundo, é uma ameaça. Então, é um mundo hostil, eu preciso aprender a lidar com tudo aquilo. E aí, se eu tenho uma carga, se o meu pai e a minha mãe, eles eram inteligentes emocionalmente falando, eu já venho com uma predisposição a ter inteligência emocional. Aí, obviamente, que quanto ser humano, eu vou desenvolvendo nas vivências, porque a gente não convive só com pai e com mãe também, na escola, os coleguinhas, a professora, enfim, eu tenho que lidar com o social, a comunidade. Aí eu vou construindo isso, se eu tenho orientação, né? E aí, quanto adultos, a gente obrigatoriamente parar para pensar sobre isso, porque a gente tem acesso à informação hoje, não é uma coisa desconhecida, né? Minha mãe outro dia tava falando de inteligência emocional, porque ela tem acesso à internet, então ela pesquisa e ela, inteligência emocional. Então, é necessário a gente, quanto adulto, tomar consciência que precisamos realmente controlar os nossos surtos, né? Não usar o réu primário. Agora eu quero te perguntar, você tem inteligência emocional? Olha, eu já tive mais, hein? E aí, porque é interessante isso, porque ela é tipo um músculo que é treinável, você chega num ponto e depois, se você para de praticar, né? Você atrofia. Eu nunca, negócio de ansiedade nunca foi um problema pra mim, nunca tive negócio de ansiedade. De uns tempos pra cá, eu comecei a ter umas crises e eu acredito mais que era por causa da rede social, porque eu diminuí, melhorou muito, mas era um negócio assim que começou, não crise, mas ter ansiedade. Era um negócio que eu não tinha ansiedade, ouvia as pessoas falar, mas não sabia o que era, mas porque eu tinha inteligência emocional. E daí, como a vida começou a ficar muito melhor, começou a ficar mais tranquila. Até então, eu era forjado, meu amigo. Eu tinha que estudar para concurso, eu tinha que estudar para OAB, eu tinha que batalhar, correr. Quando eu passei no concurso, a coisa começou a ficar mais tranquila, aí seu cérebro fez o quê? Falou, agora eu vou descansar. E daí eu parei de fortalecer meu cérebro. Então, hoje, eu sou bem básico em inteligência emocional. Eu já fui muito forte em inteligência emocional. E é interessante, como que a Isa, por exemplo, a Isa quer hoje buscar inteligência emocional. O que você daria de dica para ela fazer assim? Olha, vai por esse caminho, faz isso, 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 para ela começar a construir. Não que ela vai amanhã já ter inteligência emocional, mas o que ela precisa para começar a construir inteligência emocional? É porque, primeiro, eu sou a pessoa mais fora da casinha aqui em casa. Não. Eu sou. Hoje eu sou muito melhor. Mas quando a gente casou, eu era bem... A mais fora da casinha é a Lua. Eu era fraquinha. É a Lua. Eu era fraquinha. Fraquinha Vou falar pra vocês que as coisinha pouca me frustrava, lembra? Sim. Era até um problema. Você não assistiu? Mais um episódio pra vocês assistirem, gente. O episódio do nosso casamento. Isso. Era um negócio que a Isa... Eu me preocupava falar pra ela, porque
se frustrasse ela, acabou o dia dela. Eu ficava imaginando, meu Deus do céu, se acontecer algo ruim no nosso casamento, acabou o casamento. Não vamos ter festa mais, porque ela vai ficar com a cara fechada. Porque não tinha inteligência emocional. Hoje ela já tem um pouco já consegue lidar com algumas coisas. Mas dê essa dica. Eu me esforço muito. Isso. Pra mim é um esforço muito grande. Continua sendo um esforço, né? Ou não? Eu acredito que... Primeiro ponto, quando você falou assim, eu acho que eu não tenho crises. A crise é configurada não por algo muito grandioso. Às vezes a gente tem essa... A crise de ansiedade, você disse. A crise de ansiedade. A gente às vezes tem essa ilusão de que para eu ter uma crise, eu tenho que estar surtando. E não necessariamente. Para você ter uma crise de ansiedade, basta você experienciar os sintomas de ansiedade. Porque a ansiedade é normal. Ok, ansiedade, todo mundo tem ansiedade. Agora, quando eu tenho um transtorno, é porque se cronificou. Agora, quando eu experiencio os sintomas, por exemplo, hoje eu estava com uma crise de ansiedade. 2. Taquicardia, palpitação, sudorese, que é suor nas mãos e pés. Isso eu não tô surtando e com gritos e indo ao hospital, não. Seu corpo tá te avisando. Tá manifestando, de alguma coisa, né? exatamente. Agora, eu tenho ansiedade normal é eu ficar um pouco mais taquicárdica frente a uma exposição que me ameace. Por exemplo, vou palestrar. Então, é normal que você manifeste, aquilo ali é saudável, você tá normal, não tem crise, não tô vivendo uma crise. Entendi. Agora, quando eu estou, às vezes, num mecanismo de repouso, e eu tô experienciando uma taquicardia, uma palpitação, uma falta de ar, uma sudorese de mãos e pés, você tá tendo uma crise. Só que você não caracteriza, porque na sua cabeça, crise é quando você tá surtado. Entende? E não, é uma crise de ansiedade. E o que você faz pra lidar quando você tá com crise de ansiedade, por exemplo? Meditação. Pra mim, resolve. Meditação resolve não, ajuda. Meditação não é coisa de Buda, não? Não. Daqueles pessoal lá de Buda, não. Do pessoal lá do Oriente. Que o pessoal fica lá e vai... Zen. Não, por quê? Funciona mesmo esse negócio de meditação? Funciona, só que é cumulativo. Não adianta você achar que você vai fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana e aí na crise de ansiedade vai te ajudar. Não vai. E outra coisa, não adianta falar assim, calma, fica tranquila, respira. Não ajuda. Não ajuda, não? Não. Pra mim ajuda. Não ajuda. Pra mim que eu falo pra mim mesma. Funciona, entendeu? Eu fico assim, não surta. Se funciona pra você. Eu pensei assim, não, pra mim funciona. Tá ótimo, porque daí, então tá ótimo. Porque daí eu penso assim, eu não posso surtar. Porque eu surtando, eu sou muito ruim, muito, né, quando dá a crise mesmo, que eu surto. Não, fica assim, fica complicado. Nossa Deus, mas graças a Deus já tem mais de ano já que eu não tenho crise muito forte de ansiedade, né? Mas eu fico assim, não surta. Eu todo dia falando pra mim, não surta. Mas só que as palavras de afirmação também é importante. Só que é muito treinável. A meditação, nesse sentido, é você realmente ir treinando, porque daí, na hora que vem aquele sintoma, você sabe o que fazer. Sim. Porque, geralmente, por que as pessoas surtam? Porque ela não sabe o que fazer. Ela acha que aquele problema é tão grande, que ela não vê possibilidade de ela resolver. Então, ela começa... E aquilo começa a tomar conta dela. O que eu faço, por exemplo? Porque as crises de ansiedade, elas vêm principalmente decorrentes... É pensamento, né? Você cria toda a narrativa mental e depois vai pro cérebro Aliás, o cérebro cria a mente, né? Só que ela é abstrata, não existe no real. E aí o cérebro tem uma estrutura física, que é a região da amígdala, né, cerebral, que processa as nossas informações. Ali estão... as emoções. Ali estão as emoções. A partir do momento que o pensamento estimulou a produção estimulou uma emoção, e aí eu vou ter uma reação fisiológica. Eu vou experienciar um sintoma físico no meu corpo. Interessante você falar sobre as crises de ansiedade e meditação. Depois eu quero ter que você fala como que faz essa meditação. Mas antes você me passou um vídeo uma vez de um rapaz falando que as nossas ansiedades, a maioria delas é por causa de medo. Não é que você tá com crise de ansiedade. E isso foi muito libertador pra mim, porque a primeira coisa que quando começava a dar ansiedade, eu pensava,
O que tá me gerando medo? Medo de quê? Eu faço essa pergunta pra mim. Medo de quê? Daí quando eu pensava assim, é disso que eu tô com medo? Não, para, isso aqui eu consigo resolver. Isso aqui é tranquilo pra mim, isso aqui eu consigo resolver. Porque geralmente eram coisas que eram fáceis de ser resolvidas, gerariam um estresse mínimo, mas era fácil de ser resolvida. Por exemplo, um dia no meu serviço eu tenho que fazer uma apresentação pros alunos lá. Tipo, é tranquilo? Eu sou a autoridade naquele lugar, eu sei tudo sobre aquilo ali, é simplesmente andar com as pessoas e mostrar pra elas o local. Mas no começo, me gerava, eu não sabia por quê. Daí quando você me falou pra assistir esse vídeo, eu assisti e falei, caramba, é medo disso. Não, isso aqui é tranquilo. Exato. Acabava imediatamente aquela ansiedade. Por isso que é tão importante. Isso é inteligência emocional. Isso é inteligência emocional. É ter a consciência pra você pensar no que fazer pra resolver aquele problema. Porque ele não é maior do que você. Só que muita gente não tem conhecimento, né? Eu não tinha conhecimento desse. Não tem conhecimento. Só que se você parar pra analisar, é só parar. Por que a meditação é tão importante? Porque é parar pra se escutar. Parar pra se ouvir. Por que as pessoas surtam? Ela tá com crise de ansiedade. Eu não sei por que eu tô assim. Você não sabe, mas é porque você não parou pra te escutar. Se você parar pra te escutar, você vai saber. Tá gritando dentro de você. O sintoma não é o problema. O sintoma é como o problema se manifesta. Essa que é a questão. Então, hoje, ter inteligência emocional é você ter a habilidade disso. De você parar, se escutar, porque é exatamente isso que acontece, porque a gente olha para um problema, e muitas vezes já passamos por problemas tão maiores, e você tá tendo um surto de uma crise de ansiedade, uma coisa tão pequena em relação a tudo que você já passou. Aí, o que a gente faz? Você tá com medo de quê? Pergunta pra você primeiro, você tá com medo de quê? Muitas vezes não tá na lata, né? Demora às vezes pra você entender, às vezes. Mas é por isso que é importante a meditação, porque você vai ensinando o seu corpo a te dar essas respostas. Porque a gente tá no barulho de tudo. Você não para pra nenhuma... Tem pessoas, eu era assim, tem dificuldade de ficar no silêncio. Eu sou assim. Você acredita? Tem que estar o tempo inteiro escutando alguma coisa. Dificuldade. E daí, às vezes, o marido dela, ele quer simplesmente sentar na cadeirinha no fundo e ficar sem conversar, sem nada. Pra ela, o marido dela tá tendo um problema. Não é certo da cabeça o homem querer quieto demais. Mas você tá bem? Você tá bem mesmo? Não, tô tranquilo. Não, mas tá certeza? Sim, tá tranquilo, né, meu amor? Mas tá tranquilo. A minha cabeça já vive no barulho. Assim, eu nunca paro pra nada. Então, eu tô lavando uma louça e eu tô ouvindo um podcast. Eu tô tomando banho e eu tô ouvindo um testemunho. Eu tô trabalhando e eu tô ouvindo uma música. Eu tô aqui, eu ligo a TV. A TV como que não vai ficar ansiosa? Como que não vai ter ansiedade? Por Deus, esses dias eu tirei, sabe? Tirei tudo e fui lavar a louça. Eu lavei a louça em 30 minutos. Ouvindo as coisas, eu demoro 1h30 pra lavar a mesma quantidade de louça, sabe? E aí, o que eu percebi? Tirando essas coisas sonoras, tirando as vozes da cabeça, o cérebro parece que começa a trabalhar. Você começa direito, a pensar em né? tanta coisa. Começa a trabalhar direito, né? Tipo assim. Começa a vir tanta coisa, você puxa um negócio lá de trás, um negócio que você esqueceu de resolver, o seu cérebro resgata, que tá pendente ainda. Eu falei assim, nossa, isso é ouvir, né? As vozes da nossa cabeça pra gente se resolver, né? Isso é importante. Eu faço muito isso hoje em dia e eu achava que era algo negativo meu, porque eu lido com os meus problemas me retirando muitas vezes. Por quê? Porque quando eu estou vivendo a situação, eu não consigo enxergar a solução. Então, muitas vezes, por exemplo, até questão, às vezes, de relacionamento, eu estou com uma questão para resolver. Eu prefiro ficar sozinha. Parece que quando eu fico sozinha, eu saio do meu corpo e eu consigo ver de fora tudo. Então, quando eu parar para me escutar, sem ruído, sem barulho. Eu paro para me escutar, aí eu consigo realmente entender de uma forma mais ampla, enxergar, né, com uma visão muito mais ampla, e aí eu encontro a solução para aquilo ali. E é muito importante a gente fazer isso diariamente, é por isso que a meditação é importante. Não é para não pensar em nada, é impossível a gente não pensar em nada, impossível, não existe isso. Sim. Mas é você conseguir se ouvir. E sabe como que eu aprendi isso? Depois eu linkei com a questão da vida cotidiana para a meditação, que uma vez eu escutei um pastor falando assim, o Espírito Santo, ele nunca... não escuto, pastor, o Espírito Santo falar comigo,
Deus tá em silêncio, Deus não fala comigo. Deus não habita em confusão. Então, se existe uma bagunça na sua vida, tem muito ruído, não tem espaço para você ouvir a voz do Espírito Santo. E é realmente isso. Realmente, a gente fica no barulho o tempo inteiro, na bagunça mental. O Espírito Santo, ele não vai vir como um anjo e falar com a gente, não. Ele vem na nossa mente, inclusive. Só que a gente não sabe nem distinguir, porque é tanto ruído. Não é verdade? E assim acontece, por isso que a gente fica tão ansioso. E aí, é um exercício exatamente como um músculo, exercitar o músculo. Porque, às vezes, eu esqueço. Tendo inteligência emocional, às vezes eu esqueço, e aí eu preciso me lembrar. Ei, querida, volta, minha filha. Porque a gente vai esquecendo, aí você fica... De repente, você se percebe imerso naquilo e naquela vida cotidiana. Não, mas não tem tempo. E aí, você não tem tempo pra parar, pra cuidar da sua vida, e aí vai levando dessa forma, e de repente, você tá doente. Você falou que inteligência emocional é a habilidade de lidar com o caos. Tá. Só que isso, muitas vezes, se a gente for olhar para o caos, muitas vezes não ajudaria eu, por exemplo, a alcançar um super emprego. Não me ajudaria a alcançar um super resultado. Inteligência emocional não seria isso também? Não teria esse lado também para me ajudar a alcançar grandes coisas? Ou seria essa parte mesmo? Quando eu lido com causa, eu resolvo um problema e eu consigo dar um salto lá na frente. Exatamente isso. Eu vejo que a inteligência emocional, ela faz você também, te ajuda a viver o aqui e o agora, prestar atenção e estar atento, inclusive, às oportunidades. Porque se você também tá no barulho mental, você não consegue pensar em estratégia, por exemplo. A gente não consegue pensar em estratégia de crescimento para ganhar mais dinheiro. A gente não consegue. Você tá ali naquela bagunça, você não para pensar, e muitas vezes aparecem oportunidades e você não consegue abraçar justamente porque você nem enxerga. Sim. Né? Já ouviu alguma pessoa, o coach geralmente usa esse exemplo de você quer comprar um carro vermelho e você sai na rua e você nunca tinha visto o carro vermelho, mas de repente você começa a ver o carro vermelho, um monte de carro vermelho e daquela mesma marca. Porque foco. Exatamente foco. Você colocou foco naquilo, então você vai ver mais daquilo. Não é uma superstição. Não é exatamente isso. O cérebro, ele seleciona. Ele seleciona. Sim. É interessante que eu agora você falando sobre isso, sobre crescimento, eu me lembro muito do Paulo Vieira. Paulo Vieira realmente, transformou realmente a minha vida com um termo que ele ensina sobre, chama-se autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é você se tornar responsável, e isso eu acredito que está dentro da inteligência emocional, né? Você saber lidar com a responsabilidade de que o que está acontecendo na sua vida é problema seu. Exatamente. Isso, gente, vou falar pra vocês, isso dói. Pra você entender isso e você aceitar que, caramba, eu tô na minha dificuldade financeira porque eu criei, claro que, gente, não estamos generalizando aqui. Tem gente que nasceu numa favela, que tem uma dificuldade financeira, que não teve estrutura nenhuma. Como que eu vou falar que é meritocracia? Não tem lógica, não existe. Exatamente. Mas a autorresponsabilidade é você, mesmo estar dentro da favela, eu acredito, e você se autorresponsabilizar. Caramba, eu não preciso ficar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a autorresponsabilidade pra gente. Porque foi um termo que mudou minha vida. Isso é muito importante que você falou, porque a gente tem medo de se responsabilizar. A maioria das pessoas, elas não param pra pensar na própria vida, porque elas sabem que elas são as únicas responsáveis. Os resultados que eu vivo hoje é responsabilidade minha. A vida que eu levo hoje é doa a quem doer. Tanto as boas quanto as ruins, né? Tanto boas como ruins, porque a gente tem a oportunidade que Deus nos deu, que está aqui no nosso córtex pré-frontal, que é onde mora a nossa tomada de decisão, a gente pode escolher. E aí, se você fez escolhas boas ou ruins, é o que você vai estar colhendo hoje. E a gente tem que assumir isso e não se vitimizar. Eu acredito que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Sim. Isso é um fato. Tem pessoas que, por exemplo, passaram por situações de rua, enfim, sim, casos e casos. Mas estamos falando aqui de pessoas comuns que têm aí minimamente uma estrutura familiar que teve, né? Minimamente. A pessoa começar a tomar para si os resultados que ela está vivendo, parar e pensar, anotar, peraí, o que eu quero, o que eu tô vivendo hoje
E eu estou disposta também, porque tá tudo bem a pessoa não querer. Estou Sim, disposta com certeza. a pagar o preço para viver essa vida, porque a vida que a gente deseja, ela não tolera o medo. Sim. Ela não tolera. Pode falar. É muito doido isso, porque até eu e a Isa vamos contar um segredo aqui. Até de criar esse podcast gera medo. Medo. Sim. Gera medo. Caramba, eu vou fazer um investimento alto, eu vou acabar, por exemplo, aqui, vocês estão no nosso estúdio é na nossa sala. Nossa sala. É na nossa sala. A gente acabou com a nossa sala pra gente montar um E estúdio com a nossa aqui. cozinha também, a Acabamos mesa de com a jantar, né? de Isso, comer. recebemos gente em casa hoje. Então, assim, isso gera medo. Então, eu até conversando com a Isa, eu estava com medo. Eu falei, não, mas será que compensa investir? É uma câmera nova, é isso e tudo mais. E o medo te trava. E se a gente for analisar, as oportunidades que os nossos pais perderam por medo, talvez sejam as mesmas nossas hoje, as oportunidades que a gente está perdendo por causa de medo. Claro que não vamos fazer loucura, né? Vamos fazer loucura. Amanhã já vou mudar para um super estúdio, vou abandonar tudo e alugar um estúdio para pagar R$5.000 por mês. Não vamos fazer loucura. Mas o medo realmente é algo que atrapalha muito, porque todo momento você fala assim, não vou porque eu tô com medo. Quero, mas tô com medo. Quero, mas tô com medo. Eu lembrei de uma cliente minha que eu conversei com ela ontem, tava em mentoria, e ela, quando ela entrou na reunião comigo, online, ela tava chorando. Tava chorosa, né? Tinha terminado de chorar. Ela falou assim, tava aqui chorando, porque eu tô preocupada, eu tô com medo. E ela tá fazendo transição de carreira. E ela saiu, encerrou a CLT agora tem uns 10 dias. E ela tá no desespero pra fazer o salário dela. Nossa. E aí, o que eu falei pra ela é o seguinte, você tá disposta a peitar a sua escolha? Porque foi você que escolheu. E se nada der certo, você sabe pra onde você volta. Você construiu uma carreira. Você deixou um bom histórico. Onde você passou e onde você for, você vai conseguir. Você consegue trabalho. E qual é o seu maior medo nesse momento? Não consegui pagar as minhas contas. Você já passou por problema financeiro antes? Já passei. Você conseguiu passar dessa fase? Passei. Então, o que tá falando pra você que você não vai conseguir passar dessa vez? Então, qual a primeira ação? Na verdade, é justamente isso, quando a pessoa ela não pra analisar quem ela é, porque assim, eu vou confiar em Deus em primeira mão, primeira coisa, mas se você não confiar em você, que você tem competência pra fazer, aí acabou, já era pra você. Então, resgata na sua mente, eu fui capaz de fazer uma faculdade, de concluir uma faculdade. Eu fui capaz de conseguir um emprego. Isso são sucessos que a gente nem observa. Então, o que te impossibilita de você conseguir... Você já vendeu um dos seus serviços? Já vendi. Então, agora é só replicar isso daqui. E leva tempo, obviamente. Então, peraí, mas eu não tô conseguindo fazer as coisas. Eu não consigo nem levantar da cama. Então, amanhã você vai levantar da cama. E você vai levantar em um horário específico. Porque se você não tem planejamento, tem que ter planejamento. Tem um estudo científico que fizeram com 240 pessoas na Grã-Bretanha em 2001. Que eles queriam avaliar a atividade, o impacto de coisas, de comportamentos no exercício físico, na construção do hábito de exercício físico. Separaram 3 grupos de pessoas. Dessas 248 pessoas, separaram em 3 grupos de controle. Primeiro grupo de controle, eles deram só orientação que eles iam registrar os dias que eles iam fazer atividade física em 2 semanas. O segundo grupo, eles aplicaram uma ação motivacional. Então, eles falaram o seguinte, vocês vão registrar todos os dias que vocês forem fazer atividade física e vocês vão ler um artigo científico com as informações e resultados que tem a pessoa que é ativo, né, dentro do exercício físico. E o terceiro grupo, eles aplicaram uma técnica que é de empilhamento, onde você vai usar... não vou saber usar a palavra aqui agora, mas você usa planejamento e estratégia. Então, esse terceiro grupo, o que eles orientaram? Vocês vão fazer o registro dos dias de exercício físico que vocês forem, vocês vão ler o artigo motivacional que tem falando sobre os benefícios da atividade física, e vocês vão montar um planejamento.
Como que vai ser esse planejamento? Que roupa que você vai ir treinar, quais horários e em que lugar. É só isso. É básico, as pessoas acham que montar um planejamento é fazer uma planilha. Não, é pegar um papel, um rascunho mesmo, a sua agenda, uma caderneta pequenininha, coloca. Amanhã cedo, que horas eu vou acordar? 6 horas da manhã? Coloca uma vez só para despertar e levanta. E você tem competência para levantar. Se você não sabe que horas você tem que levantar, você não levanta mesmo. Se você não sabe o que você tem que fazer no dia seguinte, você não faz. Aí, o resultado desse estudo científico. O primeiro e segundo grupo, 31% das pessoas se tornaram praticantes de exercício físico. O terceiro grupo, 91%. Caramba. Então, qual que é o resultado? Não adianta só você ter vontade e não adianta só você saber que precisa. Sim. Se você não montar um plano de ação, e aí foi o que eu construí com a minha cliente ontem. Nós vamos fazer isso agora. Você não levanta, não tem força pra levantar, é porque você não sabe o que você tem que fazer. Porque a minha principal motivação é ser pobre ainda. Então, o que me faz acordar todos os dias cedo e lidar com todos os meus BO é saber que eu sou pobre. Então, a minha principal motivação é saber que eu não vou ter grana pra pagar minhas contas e meu cartão. Sim. Você entende? Porque se ninguém vai pagar pra mim, então é eu mesmo. Então, vamos lá, minha filha. Quer motivação maior Pra que que essa? motivação melhor? Aham. É. Então, tá. Agora a gente vai construir seu planejamento, sua técnica aqui. Então, que horas você vai acordar? O que você vai fazer? Qual é a primeira coisa depois de escovar o dente? Leitura. Você tá com esse livro pra ler, né? Então, 15 páginas, só isso. Fez seu café preto, 15 páginas. Agora, terminou as 15 páginas, você não vai pegar celular não, você vai pra próxima tarefa. Qual que é a próxima? Fazer as artes gráficas que você tem pra postar. Beleza, fez as artes, qual que é a próxima coisa? Montar o script do vídeo que você tem que gravar. Por quê? Você precisa ir atrás de cliente, conquistar cliente. Então, você tá usando a ferramenta do Instagram, as redes sociais, que é pra isso que me contratou, inclusive. Então, você tem que criar ações, o cliente não vai vir e você tá lá, não consigo levantar da cama, não vai resolver, só vai piorar. Então, eu acho que o seguinte, claro, não estou romantizando transtornos mentais, doenças psicossomáticas, psiquiátricas, mas eu acredito que as pessoas, elas se encostam nas doenças também. Tipo, não, o médico me diagnosticou com depressão e transtorno de ansiedade, então eu encosto nisso daqui, eu tenho um motivo pra não me responsabilizar pela vida ruim que tô levando. Sim. É mais fácil, mais gostoso, mais confortável. Então, tá triste? Eu também tô. Tem dias que eu também não quero levantar, mas eu preciso levantar, minha filha, porque ninguém vai pagar o meu cartão. Sim. É eu mesmo. Aí ela tomou aquele choque de realidade. E às vezes eu sou dura e todos Mas os gera dias meu resultado, namorado né? fala que eu sou brava e eu sou brava mesmo. Mas surtiu efeito, porque hoje tava sendo feitas as coisas. Mudando um pouco de assunto, eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de entender a história, de conhecer a história da pessoa que tá aqui na nossa frente, porque é a história dela, né, a infância, a adolescência, que construiu o que você é hoje, por exemplo. Então, hoje a gente sabe que você é uma pessoa bem-sucedida nas mentorias que você aplica, no conhecimento que você passa para as pessoas, no que você ensina e na inteligência emocional que você tem também, né? Mas conta pra gente como que era a Daiane criança e a Daiane adolescente até se tornar quem é hoje. Eu me lembro, fazendo link, inclusive, com tudo que a gente falou aqui, de a minha infância inteira eu tive ações, disciplina, coisas a fazer, responsabilidades, essa é a palavra. E aí, para construir a pessoa que eu sou hoje, obviamente, eu tive um exemplo muito forte na minha casa, que foi a minha mãe, e eu sempre reforço, sempre falo isso, que eu acho que é extremamente importante, o pai e a mãe, eles serem o exemplo. Então, a minha mãe é essa mulher, entende? Forte, minha mãe faltou um pouco de conhecimento técnico para ela construir essa inteligência emocional, mas ela é uma pessoa muito autorresponsável. Então, eu me lembro da minha infância inteira, que o Doni estava falando, né, que ele tinha a responsabilidade de limpar a casa. Eu, em um determinado momento, era responsável por fazer o meu irmão mais novo dormir, dar mamadeira para ele. E em outro momento, eu lavava a louça. Minha responsabilidade era essa, lavar a louça, deixar a casa organizada e fazer o pão. Porque a gente tinha... Criança.
A gente tinha um hábito, antigamente tinha mais isso, né? O hábito de fazer o próprio pão pão. caseiro. aham. Que era melhor que esses pão que a gente compra. É, hoje em dia. muito. Era pão de fermento de batata. Eu lembro que ficava no. No Estufado potinho, Estufado né? na A hora que geladeira. abria, fazia certo. Aham, ficava Né? estufado na geladeira. Isso mesmo. E aí eu fazia a massa e ficavam lindos. Hoje eu não sei fazer, mas ficavam lindos e enormes pãozões, né? E a gente comia com manteiga assim, Teve até quentinha. tem um episódio que uma vez quase botamos fogo da casa. Quase. Meu Deus. Eu que fui, na É. verdade. Que a mãe deixou a Minha responsabilidade mãe, pra gente, mim. minha mãe deixava a responsabilidade pra nós, um dia colocou a Daia pra assar o Pra pão. cuidar, Cuidar. desligar. E ela foi pro trabalho. E eu esqueci de desligar e fui pra escola. Meu E cheguei Deus. 5 horas, o pão faltava um pouquinho assim pra torrar, pra virar carvão todos. Caraca! O último faltava um pouquinho assim pra virar carvão. Meu E aí, se Deus. virasse carvão, pegava fogo em Pegava tudo, Na né? fogo. casa, tudo. meu Aham. Deus do Ai, céu, que cada loucura. coisa, né? Dando trabalho pros anjos protetor. né? Os Mas anjos cuidavam de nós. Verdade, mas então assim, eu lembro da minha infância inteira eu tendo responsabilidades. E eu acho que isso é muito importante, inclusive, pra você ser autorresponsável hoje. Sabe? Pra você ter inteligência emocional também, Sim. saber lidar com as frustrações, porque a vida não é colorida. Sim. Se você constrói uma vida muito fácil para os filhos, eu acho que na vida adulta eles vão Não se consegue lidar tornar com o pessoas caos, né? difíceis. Eles vão se tornar pessoas difíceis. Não vai Sim. lidar com o caos. Então tem que desde cedo, eu acho que ter esse exemplo. Então eu sempre via minha mãe fazendo muita coisa, sendo muito responsável. E a minha mãe ela é o meu herói. Assim, minha mãe é meu herói. E aí ela me ensinou, eu tava refletindo sobre isso, inclusive para falar dela. Ela me ensinou a lidar com as frustrações. Ela me ensinou eu reconhecer o meu valor. Ela me ensinou eu não ficar à sombra de ninguém, porque nem era coisas que ela falava. Tinha algumas afirmações, mas era como ela se comportava. Ações, né? Exatamente. Então, ela me ensinou a ser a mulher que eu sou hoje. Assim, eu tive conhecimento técnico para lapidar algumas coisas, mas a minha base é realmente ela. E eu sei que eu me pareço muito a ela, inclusive, Sim. em pontos, inclusive, negativos. Eu me pareço a ela, mas eu tenho muita gratidão, assim, porque realmente foi ela que me construiu. E o que eu acho mais importante para mim, eu, Daiane, falando minha experiência, isso não é regra para ninguém, que eu acho mais importante é sem cobrar. Eu acho que os pais fazem muito isso, mas ela fez de uma forma que eu não me sinto em dívida com ela, porque eu acredito que muitos filhos sentem dívida com o pai e com a mãe, porque deram uma vida por eles, e eu acho que isso é de uma generosidade tão grande, não construir essa dependência de achar que eu vou cuidar, Sim. eu vou fazer o que eu puder, mas eu não tenho uma dívida, porque a obrigação gera sofrimento. Eu acho que gera sofrimento. Então, eu sinto muito isso da minha mãe, ela não me cobra, sabe? A dívida de ter me dado a vida e cuidado de mim. Então, pra mim, isso é de uma generosidade e de uma grandiosidade de ser humano muito grande, que talvez eu não seria capaz e competente pra fazer isso com os meus filhos. E daí que você acha que foi daí que surgiu essa linha empreendedora que você hoje é empreendedora, você falou até anteriormente que não consegue muito lidar com CLT, com regras e tudo mais. Você acha que foi dali, lá do passado da mãe, que te fez criar essa mentalidade de ser empreendedor? Até porque, gente, meus pais, ó, minha mãe, meu pai é pedreiro. Meu pai é pedreiro. Então, A o vida que é inteira. pedreiro? Autônomo. Pedreiro autônomo. Autônomo. A minha mãe, ela foi empregada doméstica por muitos anos e depois um tempo... Na verdade, sim, ela foi empreendedora a vida inteira. A vida inteira. Porque, Eu mesmo sempre sendo empreendia. empregada doméstica, ela pintava Tapete. tapete para vender. Antes ainda, quando a gente tava na barriga da mãe ainda, ela fazia já coisa Artesanatos, de né? tricô. Ela tinha uma Blusa- máquina de fazer tricô. Blusa de tricô, ainda nós éramos, na verdade, assim, ela Pequenininhos. conta que eu tava na barriga ainda, ela fazia coisa de tricô, então ela sempre foi empreendedora. Ela Sempre. conta a história que ela é muito grata ao tio Isaías, né? Uhum. Uma vez que estava passando uma dificuldade financeira muito grande, o tio Isaías foi e pegou de um vendedor, aquele vendedor vendeu chinelo, pegou um monte de chinelo e deu pra ela vender, porque sabia que ela era boa, né? Porque aí Pra vender. tem isso também. Tem isso. Ela Ele sabe- bordava esse Hã? chinelo? Bordou Não, o ela chinelo? simplesmente vendia. comprou do cara mais barato pra ela revender, que estava passando dificuldade financeira, então o tio falou assim, ó, tem uma oportunidade aqui. E ela abraçou aquela oportunidade, foi que saíram da dificuldade, acho que o tio nem quis receber depois.
ela conta essa história com muito orgulho do tio Isaías, né? A mãe sempre soube fazer dinheiro. Então, assim, eu hoje em dia, de verdade, eu não tenho medo de passar dificuldade financeira porque eu sei fazer. É muito doido isso, né? Aham. Esse tempo eu tava lembrando, eu comecei a lembrar, falei, cara, se precisar, eu já trabalhei na padaria, pouco tempo, mas trabalhei numa padaria, então sei alguma coisa de padaria já. Eu trabalhei algum tempo de servente pedreiro com meu pai, então se precisar, eu vou ser servente pedreiro, eu vou ser bom, porque quando eu tava trabalhando servente pedreiro, eu já fazia requadro já. Então se eu precisar voltar para a aula de música, eu sou bom para dar aula de música. Então assim, a Isa fala assim, mas o que você pega dá pra fazer? Mas porque a gente foi forjado lá atrás. Exatamente. A mãe, eu lembro de uma frase muito, eu falava assim, não quero aprender essas coisas pra fazer igual o pai faz, pra um dia que eu crescer eu fazer pra mim. A mãe falava, você vai aprender, mas você não vai fazer pra você, você vai saber, vai aprender pra você saber cobrar. A mãe falava isso pra mim também. Caraca. Ela falava assim, você vai aprender, mas não, por exemplo, a mãe não me ensinou a ser dona de casa. Ela falava assim, você vai saber fazer porque, olha o que ela falava. Eu me lembro. Você vai morar junto com outras pessoas na faculdade e você não vai ser um peso para as outras pessoas, de deixar roupa suja jogada no banheiro, de deixar a louça para os outros lavar e causar confusão.Ela falava dessa forma. Ela não falava assim para eu, não, você tem que aprender porque você tem que ser dona de casa. Cuidar não, ela do marido, tudo mais, não. Não, ela falava dessa forma. Então você vai aprender e quando você for doutora, ela falava isso, quando você for doutora, você vai pedir para as pessoas fazerem, você vai saber cobrar das pessoas. Olha que loucura, né? O sonho, eu lembro que o sonho da minha mãe se concretizou na minha vida. Aquela sonho da minha mãe é que eu trabalhasse, que nós trabalhássemos no lugar com ar-condicionado. Porque quem trabalhava no ar-condicionado, gente, era uma profissão muito bem sucedida. Eu lembro de uma vez que ela passava na frente, na lateral do fórum ali, ó, você tem que trabalhar num lugar assim, nos negócios assim, porque ela via que as pessoas que trabalhavam ali eram pessoas bem-sucedidas, se vestiam melhor, isso, né? Não sofriam. Porque ela ia de bicicleta pra trabalhar de empregada. Do sol. Ia de bicicleta trabalhar como empregada doméstica. Então, pra ela era triste. O meu pai trabalhando debaixo do sol também. Então, pra ela ver aquilo, ela não queria pros filhos dela aquilo. E realmente se concretizou. Tipo assim, a gente consegue, né? Então, hoje a gente trabalha, né? Apesar que hoje todo mundo trabalha no ar-condicionado. Não, nem todo mundo. Meu pai até hoje trabalha na roça e trabalha na cidade sem ar-condicionado. Não, mas o interessante é que ela passava na lateral do fórum e falava que você teria que trabalhar num lugar daquele. Hoje você trabalha dentro do fórum, né? Mas eu acredito que as palavras têm muito poder, né? E a minha mãe, ela era de uma inteligência, né? De uma inteligência, obviamente. Mas ela falava coisas e assim... E outro dia eu tava falando com o Gerson sobre isso. Interessante que eu me peguei descobrindo isso, assim. Num processo de autoanálise mesmo, de análise pessoal. A minha mãe, eu acho que os pais, se eu fosse ser mãe, eu seria como a minha mãe. Eu não vejo ela como uma pessoa, o meu amor. Eu não vejo minha mãe como meu amor. Eu tenho um amor infinito por ela. Mas eu vejo a minha mãe como a minha professora. Sim. É assim que eu vejo, assim. E eu acho que é isso. Eu acho que os filhos são frutos e a raiz e a árvore tá lá. A árvore sempre vai estar lá com a sua raiz firmada, né? Sim. Então eu vejo ela assim, a raiz e os frutos caem, alguém vai e colhe e vai. Eu vejo ela muito assim. E aquela árvore, ela tem uma história e ali, quem aparecer por ali, ela sempre vai dar sombra. Sim. Eu vejo assim, dessa forma. E a sua mãe sempre teve muita curiosidade para as coisas, né? Ela ia atrás e mesmo sem ter muito recurso na época, né? Ela construía o recurso. Ela fazia o recurso. Ela dava um jeito. Sim. E até hoje ela faz. Ela quer, colocou na cabeça dela, menina, ela faz. Não, e ela aprende o que ela quer. Ela aprende o que ela quer. É isso. Mas voltando, qual foi o seu primeiro emprego? Qual foi o seu primeiro trabalho, assim, que você teve? De ganhar um dinheirinho? De ganhar um dinheirinho. A primeira forma de ganhar um dinheirinho. Eu fui babá do Gabriel. O nosso primo. Eu tinha 12 anos. Eu fui babá dele e eu ganhava R$100 por mês. Era incrível. Nossa. Comia tudo salgadinho dele. Você comeu o salgadinho do Gabriel? Eu comi o salgadinho dele. Eliane, olha aí, ó, você tava achando... Não, gente, eu tenho vergonha até hoje, tia. Desculpa, sorry. Você comia o salgadinho dele? Eu comia um pouco. Porque eu ficava com fome de tarde. Tadinha. Aí ela colocava um pouco de salgadinho. Sabe aqueles skinny? E a marca skinny era caríssimo. A mãe não comprava skinny. A mãe comprava a marca mais barata. E eu amava skinny, porque era mais gostoso, né?
Aí ela comprava os skinny, porque imagina, o filho único, né? E a tia sempre tem o do bom do melhor. E, né? Expondo a família aqui. Aí a tia colocava nos potinhos, né? Pra eu dar pro Gabriel. Minha filha, eu ia e comia junto com ele. Com ele, comia mais Um que pra ele. você, Dois 4 pra pra mim. mim. Não coloca essa parte, não. É muita Não, vergonha. não é vergonha, não. Vai ficar essa Não, parte. história, É cunhada. história. Gabriel nunca morreu sem saudade dele. Tá vivo, forte. É, tá Que forte ver- até hoje. Você poupou ele de colocar o lixo dentro do organismo. É verdade, vocês sabiam. Você sabia ter sido vergonha disso? Não fique com vergonha, Não é a sua história. Ai, ai. Tá Eu tinha mudando. 12 anos na época. Eu fazia isso também, É. só que eu era bem maior que você. Eu Eu e bebia o iogurte. tio e a tia nunca falaram. Acho que eles, coitados, Eles ficavam com sabiam, dó, certeza. né? Mas eles sabiam, certeza. Sim. Certeza que eles sabiam. Depois disso, Mas você eu foi comi trabalhar... por quê? Porque é caro, né? Ficar É. comprando assim essas coisas. Enfim. E depois foi trabalhar do quê? Depois de babar? Depois eu fui trabalhar limpando o salão de cabeleireiro do tio Zaí. Ó, tudo da Começou família, na gente. família. Começou na família, ó. Começou na família. Tudo da Família. família. A família me deu a oportunidade de empreender. É. É isso, verdade. mas foi Interessante mesmo. que eu trabalhei também com o tio Zaia? Zael uma vez. Ele era Verdade, pintor, ah, tio não. Zael era É pintor. verdade, E eu pezão. eu fui pintar com ele uma época, trabalhar com ele, mas não deu muito certo não. O tio era, Bravo. era muito bravo e eu era bem preguiçoso. O Joey trabalhando Revelações. com o pai dele não deu certo, É. trabalhando com o tio. Mas eu tinha que trabalhar com família, não deu certo. Não. Trabalha com família, deu certo. Mas eu com o não. tio Zaia deu, porque, É. porque o tio sempre foi muito bonzinho, né? E, só que a mãe ia comigo, a mãe vistoriava, né? Então, Sim. e eu também não podia ir, porque tinha que acordar 4 e pouco da manhã. Eita, Aham. eu sozinha. Começou porque eu queria comprar um celular. O primeiro a- celular de casa A, foi lá que a teve. minha prima tinha ganhado um celular. E foi até outro dia eu vi um, existe ainda Nokia dele. 2220. Nokia 2220. Eu lembro. Aquele que abre de Nokia assim? Não, Não, abria não, nada. esse Não. era o simplesinho. Não, eu sei tijolo qual que você mesmo. tá Nokia falando. 2220, que ficava as telinhas Aham, amarelas. Aham, tinha o jogo da cobrinha. Tinha o jogo da Nossa, cobrinha. Amava o jogo da gente. cobrinha. E a tela desse tamanhozinho aqui, ó. Uhum. É, aham. Aham. A gente era feliz e não sabia. Hoje tem uma tela desse tamanho e acha que não é a bolsa do Acho dedo que é ainda. pequeno ainda. E aí, eu queria comprar. A minha prima tinha ganhado o celular do pai, né? E da mãe dela. E eu queria muito um celular. A mãe falou bem assim. Eu pedi pra mãe, falei, mãe, eu queria tanto um celular. A mãe falou assim: eu te dou, eu compro pra você, eu tiro, né? Eu falava, eu tiro, É. porque tira na loja, né? É. Eu tiro pra você, parcelo, mas quem vai pagar é você. Eu falei, fechou, porque eu queria muito, né? E queria mostrar pras pessoas que eu tinha um celular também, né? Tinha Aí eu que paguei. adolescente, você quer pertencer a grupos, né? É. Aí eu fui. E aí ela falou assim: eu vou ver com o tio se ele não dá. Eu fiquei sabendo que ele tá precisando lá no salão, na rodoviária, Ele pra tava limpar o salão de cabeleireiro. Só que tem que limpar antes dele começar a trabalhar. E ele chegava no salão 6:30 da manhã. Uhum. Então a gente tinha que limpar tudo antes. Então a gente estava lá às 5 horas da manhã, limpava até 6:30, já tinha terminado, e a gente vinha embora. A mãe ia pro trabalho dela. E eu, no começo, não lembro, eu acho que eu estudava de tarde, fazia as Não, coisas de casa. Na verdade, né? foi final, eu lembro, foi época de férias, você não ia pra escola. Foi época de férias. Por que eu lembro disso? Porque quando eu cheguei e vi que você com o celular, eu fiquei puto. Sabe o que eu tava fazendo nessa Nervoso. época? Meu pai maravilhoso, falou assim, ó, Johnny, olha essa história. Meu pai falou assim, Johnny, meu pai tinha comprado um sítio, ele falou assim, Johnny, eu tenho uma oportunidade pra você. Imperdível! Tem uma Imperdível! oportunidade pra você? Você quer uma moto, não quer? Nossa. Eu tinha 16 anos. Ô, Johnny, eu tenho uma oportunidade pra você comprar uma moto. Eu falei, topo! Vambora! Falei assim, ela vai plantar arroz lá no sítio. Eu falei, bora! Fui pro sítio com o pai, nasci com uns 30 dias, minhas férias inteiras. Eu fiquei no sítio, carpindo, Meu pai nunca pagou. roçando. Não, você sabe o que aconteceu? O arroz, nós fizemos tudo. Plantamos esse arroz e tudo mais, depois colheu, esse arroz não deu nada. Esse arroz quebrou mesmo? tudo, acho que molhou, não sei o que aconteceu, só sei que esse arroz não deu em nada. Por isso que eu até hoje tenho trauma com o sítio ainda. Até hoje. Daí quando eu cheguei do sítio, lembro que eu cheguei do sítio, você E tava eu tinha com o comprado celular. o celular. Eu falei, Nossa. nunca mais eu vou pro sítio. Essa miséria desse sítio. E pegou trauma mesmo. Trauma de sítio, peguei Sim. trauma de sítio.
Por isso que foi na época das férias. Daí depois Mas, continuou. porque eu lembro que, eu consegui pagar o celular. Isso. Eu lembro que eu paguei todo o celular. A mãe ia comigo, coitada, todo dia acordando. Porque ela me levava de moto. A gente ia um período de bicicleta, depois ia de moto. Isso. Aí, pagou o celular. E foi assim que eu comprei meu primeiro celular. Top. E depois, você trabalhou no quê? Depois, meu sonho era trabalhar numa empresa, né? Aí, lembra da Selma? Sim, lembro. A Selma começou a trabalhar numa empresa nova de aviamentos. Sim, A na Boulevard. Uhum, toda cor de rosa. Aí, eu ficava infernizando as pessoas pra me falar algum lugar que precisava de alguém pra trabalhar. Que tinha que ser uma loja. Aí, eu tava com 14 anos nessa época. Aí eu tava pra fazer 15 anos. Eu lembro que eu entrei, eles me contrataram. Aí a Selma começou a trabalhar nessa empresa. Aí ela foi e me indicou, porque eles iam precisar. Na verdade, ela convenceu eles a me contratarem porque eu tinha só 14 anos. Eu nem trabalhava de uniforme porque não podia. Aí eu fui fazer entrevista com o Júnior e com a Gleice. E aí eles gostaram de mim e me contrataram. Olha, eu falo que é por Deus, assim, porque ali aprendi demais. Eles foram mentores de vida, assim, pra mim. Eu fui pro caixa. Imagina uma guria. Hoje eu nunca contrataria uma guria de 14 anos pra colocar no caixa, que vai cuidar do dinheiro, das coisas do crediário. Sem experiência. Sem experiência nenhuma, sem noção. Não era sem noção. Não era sem noção. Só sem Mas, tipo assim, experiência. sem experiência, mas muito jovem, 14 anos, né? Uma criança ainda. E aí, passou uns 2 meses, eu fiz 15 anos. Ali, nossa, ali eu ganhava R$340 o salário cheio. Você não tá entendendo, eu era rica. Sim. Eu sei. Nossa, ali, e eu gastava tudo com roupa e sapato. Não mudou muito por longos anos, né? Por longos anos. Isso perdurou por longos anos, né? Eu gastava. Mas, gente, ó, o episódio tá bom. Tá Nossa, muito legal. verdade. Mas a gente tem hora pra acabar. A gente vai ter que marcar essa conversa. A parte 2, A parte né? 2. Vamos ter que ter a parte 2 dessa conversa aqui. E foi muito bom, né? Amor, pode agradecer primeiro, depois eu agradeço. Verdade, agradecer você pela sua disponibilidade, por você ter tirado um tempo pra vir aqui. Foi muito bom conversar. Eu só vim pela pizza. Só vim pela Tô pizza brincando. que tá chegando. Tô Muito obrigada, Cunha. Você tem uma Gratidão. história inspiradora, né? Eu que conheço um pouquinho mais a fundo. Muito obrigada mesmo, assim. Você é inspiração pra mim. Gratidão, Cunha. Eu que agradeço o convite. E eu já topo 2 e tô pronta. É isso Tá aí. ótimo. Eu também tenho que agradecer muito a você por você ter vindo. É nossa primeira convidada. E não foi porque é só família, é porque a gente queria mesmo que você estivesse aqui, que é uma pessoa que a gente se inspira, uma pessoa que tem muito a agregar na vida, não só na nossa vida, mas na vida dessas pessoas que estão assistindo também. A gente é muito seletivo com o nosso público, né? Por mais que esteja começando, a gente tem nas nossas canecas, tá escrito aqui, ó, o que a gente vai falar, né? Esses pontos a gente tem muito enraizado já o que a gente quer, e você é uma pessoa que realmente agrega. A gente vai trazer qualquer pessoa, pessoas que realmente agregam, não só a nossa vida, mas a vida das pessoas também. Muito obrigado mesmo. E eu queria que você, antes da gente encerrar, falasse assim, desse uma frase que você falasse para as pessoas que elas pudessem levar para a vida dela. E lembrando que esse podcast ele vai ficar para a eternidade aí, enquanto existir mundo. E pensa que quando você não estiver mais aqui, o que você gostaria de deixar, assim, algo de impacto para as pessoas? O que eu gostaria de deixar? Se pudesse deixar agora, pode olhar para aquela câmera ali. Agora, assim, uma frase, um conhecimento. Eu deixaria uma reflexão. Pode ser uma reflexão? Pode. Porque eu acredito que faz a gente... Alguns tipos de palavras, elas realmente têm o poder de mudar a nossa vida. Sim. O que eu deixaria seria para você parar, para refletir conscientemente, parar para pensar sobre a sua vida. Qual tipo de vida você está levando? Entendendo que essa vida é muito breve e a gente vai morrer, mas enquanto a gente não morre, a gente está levando a vida, a gente está vivendo. Então, que tipo de vida, como que as pessoas vão lembrar de você daqui a alguns anos? Então, realmente você parar para pensar e anotar
a vida que você está levando e a vida que você quer levar, realmente, coisa simples mesmo. Como estão os seus resultados hoje em vários âmbitos da sua vida, em vários sentidos. E não ter medo de arriscar também, não ficar preso em coisas, em situações, em, sei lá, objetos, em pessoas. Você ter realmente medo de arriscar, não ter medo de arriscar e você planejar a sua vida do futuro. Muito bom, né? E com essa reflexão, Isso. a gente encerra esse episódio. Muito obrigado a você que ficou aqui até o final. Muito obrigado a você também, meu amor, por estar aqui comigo. Eu Foi que maravilhoso. agradeço, meu amor, você ser o host do podcast junto comigo. Isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Comentar que você aprendeu. Compartilhar também com os amigos, com os inimigos, entendeu? Com os inimigos. Também. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo pra vocês. Um e beijo pra esse vocês. foi o Nosso Ponto Podcast.